Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele, atendi a sua solicitação, me sensibilizei com a sua solicitação de fazer um vídeo contando a história da desconversão. Talvez vocês possam achar que, bom, pela idade dele, a minha idade, a história vai ser mais longa, mas não. Procurarei ser bastante sintético. Talvez eu seja o primeiro internauta mais velho a contar a sua história. A minha história ela é muito semelhante à história de Rubem Alves, no excelente livro É uma Pena Não Viver. E eu acho que eu posso acrescentar um pouco mais ao conteúdo, a questão discutida da desconversão. Eu acho muito importante, estudando esse assunto, e eu estudo também, claro que talvez eu tenha um conhecimento que não chega aos pés do professor Eustáquio, né? Até porque, e sem tirar nenhum mérito, mas eu trabalho ainda, eu não sou aposentado, eu não tenho ainda o tempo que eu gostaria de ter para me dedicar. Mas trabalho, estudo bastante, sou também, eu sou profissional de medicina, eu sou também um artista amador, sou pianista clássico, gosto muito da música erudita, sou um grande leitor e um grande admirador da ciência. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que é interessante conhecer, para estudar melhor a matéria, não o processo só de desconversão, mas o processo de conversão, que é exatamente o livro do Rubem Alves. Ele mostra como que foi construída aquela situação toda que o fez ingressar na religião. E eu fui tão fervoroso quanto Rubem Alves e tive motivos muito parecidos com os dele para me tornar uma pessoa profundamente religiosa, qual seja problemas ligados ao hoje chamado bullying escolar, até pela minha condição eu tive duas condições parecidas com o Rubem Alves. Primeiro, que só não vim da zona rural, mas eu estudei num colégio de elite, como bolsista, colégio religioso, como bolsista, porque meus pais queriam que eu tivesse uma educação de alto nível, e a condição para manter a bolsa era que eu fosse um bom aluno. Sucedeu que eu sempre fui muito estudioso, muito leitor, e acabei me mostrando, sempre estive entre os primeiros 5 alunos da classe. Naquele tempo havia classificação, no colégio que eu estudava, havia uma classificação mensal, né? O padre reitor entrava e entregava algum tipo de menção honrosa aos primeiros alunos da classe. E também havia, no final do ano, medalhas, também sempre classificando, sempre colocando o estudo, dando uma uma coisa meio competitiva. Eu era, vamos falar a verdade aqui, bem popular, aquilo que se chama de CDF. Eu comecei a usar óculos com 15 anos, ou pouco 14, se não me engano. Então, assim, eu era já uma versão do intelectual, né? Eu tinha tudo, não era bom esportista, tinha tudo para ser vítima de bullying, né? Eu não era um esportista, não jogava futebol bem, não, e era intelectual. Os intelectuais da classe acabam se atraindo, né? Acabam formando pequenos guetos. Então, essa situação de bullying, ela é muito dura, ela é muito difícil, tá? E aí a igreja, então, chegou para mim, a religião chegou como um alento, como algo que eu me sentia bem, algo onde eu podia me sentir mais querido, mais amado. É a primeira impressão, porque de adolescente é uma coisa romântica, um processo romantizado. Então eu me tornei fui padre, não vou dizer quase, mas pensei muito em ir para o seminário e me tornar padre.
Então eu vivi uma religiosidade católica bastante intensa, bastante profunda. Me aproximei de grupos ultra-radicais fundamentalistas na época, inclusive sem saber que era. Uma vez eu comentei com a minha mãe, vai ter uma reunião do grupo tal. Minha mãe, que era uma católica devota, até ela ficou apavorada. E começou a ver aquilo com muita restrição. Cuidado, meu filho, do que você está se aproximando. Tá? Eu me refiro a sociedades do tipo Opus Dei, TFP, essas coisas, que eu não sabia o que era. E só que assim, ao mesmo tempo em que eu era profundamente devoto, eu não perdi o meu perfil de estudioso. Mas quando eu atingi os meus 20 anos de idade, quer dizer, eu não fui tão precoce quanto alguns internautas que já fizeram vídeos, não. Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse, eu achava que alguma coisa na religião não me soava bem, eu via inconsciente. Não via. E olha que eu era e sou estudioso e tal, não via. Eu não via inconsistências. Mas eu comecei a sentir, quando eu fiquei mais velho, um não preenchimento, que aí passou aquela coisa toda, da escola, de ter que me refugiar num gueto por ser perseguido. Aliás, sempre me identifiquei com filmes de nazismo, sempre me identifiquei com os judeus perseguidos. O tema da perseguição era uma coisa que eu me identificava. Sim, outra coisa que me abriu muitos olhos, por ter ficado bastante marcado pelo bullying, etc., foi processo psicoterapêutico, a psicanálise. Fiz várias formas com vários terapeutas e eu acho que isso teve um papel fundamental. E eu comecei, então, a procurar outras coisas. Procurei dentro das seitas evangélicas e o que eu vi ali me impressionou pela coisa assim de comunidade, de comunhão, né? Eles são bastante, como diria, eles se juntam muito, eles têm muitos eventos e tal, mas aquilo também começou a não me causar uma impressão muito boa. Aí eu fui ver o espiritismo, e o espiritismo, ele, num primeiro momento, para quem é religioso, eu acaba cativando. Mas aí eu comecei a estudar e ver assim, hoje eu criei uma definição pessoal do espiritismo. O espiritismo é um conjunto de respostas fáceis para perguntas difíceis. O espiritismo ele é meio ambíguo. Ele não diz se é uma religião. Ele, na verdade, é uma crença. É uma crença em determinados processos que só existem na cabeça de um cara, criados na cabeça de uma pessoa, chamada Allan Kardec. Como uma religião adventista, criada na cabeça de uma teóloga. Outros também que foram criados por uma pessoa, teve uma concepção e não sei porquê, como é possível, tantas pessoas acabaram aceitando e criou-se uma religião institucional. E agora, teve uma outra coisa que para mim foi fundamental, que eu vou explicar em menos de um minuto. Eu fui para os Estados Unidos naquilo que seria o segundo colegial. Quando eu vi aquele mundo, que aqui o mundo não era o meu mundinho da cidade de São Paulo, que já não era um mundo muito pequeno, mas era aquela coisa. Você, sou de São Paulo, mas você acaba tendo o seu pequeno mundo ali, né? Aquilo me abriu para o mundo, né? Quando eu vi que existia um mundo muito maior, com outras cabeças, com outras culturas. E quando eu voltei, eu já mudei. Eu já deixei o cabelo crescer e a primeira coisa que eu fiz, falei, mãe, quero sair do colégio jesuíta. Não quero mais voltar. Eu tive uma visão de choque de realidade. Eu nunca mais eu vou conviver naquele colégio com aqueles meninos riquinhos. E fui para o colégio, fui para a minha única experiência em colégio estadual, que foi o segundo colegial, uma parte do colegial e o terceiro colegial. Aí eu tive o seguinte raciocínio: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer cursinho no terceiro colegial para medicina. E o colégio eu vou pegar o mais fácil. Aí eu peguei humanas, saí de biológicas e fui para humanas. Naquele tempo era dividido. Foi uma decisão acertadíssima.
passei na faculdade sem fazer um ano adicional, do terceiro colegial já fui para a faculdade de medicina. E, à noite, eu fazia o curso de humanas no colégio estadual. Tive uma professora de filosofia, até hoje eu lembro o nome dela, não vou lembrar o sobrenome, professora Lúcia. Esse nome, Lúcia, para mim, ele é sonoro, ele é musical. A professora Lúcia é uma pessoa que eu devo muito para ela. Olha, a gente não deve ter falsa modéstia, né? Eu fui um excelente aluno de filosofia. Ela mesma se apaixonou, entre aspas, por mim. Porque a filosofia, para mim, parece que é uma coisa que eu sempre sabia fazer. Sabe o cara que tem talento musical, parece que ele sempre soube tocar aquele instrumento? A filosofia, para mim, era uma coisa que aquilo vinha e eu metabolizava aquilo com uma facilidade. Eu me encantava, eu me apaixonei pela filosofia e eu cheguei à conclusão também que adoro criar definições. Eu criei uma definição. Mas o que é filosofia? Não serve para nada? Filosofia não é que ela não serve para nada, ela serve para tudo. Filosofia é a academia da mente. Filosofia te ensina a fazer uma coisa: pensar. Filosofia não é para responder a perguntas sobre as grandes perguntas cruciais, não é salvadora. Mas ela é salvadora na medida em que ela te ensina a pensar. Como diz o Eustáquio, ela te ensina que o cérebro não é para separar as orelhas. A filosofia te ensina a tudo, se te ensina a votar, ou por que votar em alguém, por que não votar, por que eu devo me tornar tal coisa, como analisar uma corrente política. Você, com filosofia, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa menos boba, menos tola, você combate a tolice, combate a ingenuidade, combate a bobeira. Aí se abriu para mim um mundo diferente. Aí sim, chegou o momento que eu falei, esta religião católica para mim não serve. E isso continuou até que a pergunta mudou. Religião serve para mim? E esse processo foi até que, eu acho assim, o advento da internet foi crucial, porque eu não sei se Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Dan Dennett, eu não sei se essas pessoas chegariam para mim. Eu não sei se eu teria conhecimento desses livros. Quer dizer, a internet me permitiu ver que eu não estava sozinho no meu conflito. Eu não acreditava mais em nada, mas eu comecei a sentir isso como algo, um pária social. E a internet começou a te mostrar assim, ei, você não está sozinho. Você faz parte de um grupo. Existe uma tribo de gente que pensa como você. Existe uma tribo de agnósticos. Aí comecei a ver agnóstico. Bom, aí eu saí de uma pessoa religiosa para uma pessoa agnóstica. Até que eu descobri o astrônomo Carl Sagan. Li vários livros dele e o Carl Sagan diz o seguinte, que ele fala assim, que agnostic is an atheist without balls. Traduzindo, o agnóstico é um ateu sem culhões. Eu acho essa frase maravilhosa, né? Porque agnóstico, você sabe, é aquele que não nega, que não acredita, mas diz, mas deve haver alguma coisa. O agnóstico, para mim, é uma pessoa que fica em cima do muro, né? No meu caso, o agnosticismo foi algo que diminui um pouco a angústia da descrença. A angústia da dúvida, ela é meio suavizada pelo agnosticismo. Eu não acredito muito, mas deve haver alguma coisa. Aliás, nós temos um agnosticismo odierno, que é o panteísmo, né? Que é o Deus, né? Os vários deuses que existem, e o próprio Deus hebreu, para muitas pessoas foi substituído por uma entidade metafísica chamada o universo. Então hoje não se fala assim, que Deus me ajude. Não, fala-se muito que o universo conspire a meu favor, né? Pede-se proteção para o universo, de certa forma se ora para o universo. Então são movimentos que estão acontecendo. Então eu comecei a ver que o agnosticismo era uma espécie de, para suavizar um pouco a angústia da descrença. E aí, então eu descobri exatamente o que hoje está consolidado aqui entre nós. Descobri
que ateísmo é um processo complicado, difícil, doloroso e que requer leitura. E descobri aquilo que eu acho maravilhoso que o Eustáquio fala. A Bíblia é o maior livro de ateísmo que existe. E eu comecei a ler, por exemplo, o pastor, ex-pastor Robert Price, e vários outros autores que eu tenho aqui agora que eu não vou citar. Eu tenho aqui, mas não vou mostrar para não me alongar mais. Então, é um processo que se consolidou. E eu considero uma das maiores libertações, porque quando você é religioso, você se prejudica. Sabe por quê? Porque, como já foi dito aqui, e Freud falou também, né, você deforma, a religião te transforma numa pessoa amência, com amência ou com demência. Então, a religião prejudica outros setores da sua vida. Para você se tornar um fanático político, é a coisa mais fácil do mundo. Para você se tornar uma pessoa intolerante, para você se tornar uma pessoa facilmente enganável, até mesmo nos negócios, porque a religião te faz uma pessoa ingênua, uma pessoa inocente, uma pessoa com senso crítico praticamente ausente, uma pessoa que abraça as coisas, que tem uma crença nas pessoas e nas coisas, como os próprios religiosos dizem. Eles chamam do mundo, as coisas do mundo, as coisas que não são de Deus. É um contrassenso, porque para o religioso as coisas do mundo não prestam, só as coisas de Deus. Muito bem, mas o religioso é o que mais se transforma num crente das coisas do mundo. Ele é ingênuo, ele acredita em políticos, ele acredita, o pastor manda votar em não sei quem, ele acredita nas coisas porque ele perdeu a capacidade de processamento cerebral, que a religião faz isso. Então essa é a minha história, né? Eu acho muito interessante, e fica aqui a minha sugestão a Eustáquio para fazer vídeos sobre por que as pessoas se converteram, porque eu acho que é muito interessante a gente ter esse aspecto circular. O Eustáquio tem um trabalho maravilhoso sobre o processo de desconversão, né, que vem da leitura, do conhecimento. Mas para a gente entender bem a mecânica da coisa, eu acho que é importante analisar por quê, como é o processo de conversão, né? Lembrando sempre que todo o processo de conversão começa com a família, começa com a cultura. É como um vídeo maravilhoso que tem aí, que eu esqueci o nome do vídeo, do autor, que traz parte do canal também, que por que sou católico? Porque nasci num país católico e numa família católica. Por que o Mustafa é muçulmano? Porque nasceu num país muçulmano, num meio muçulmano, numa cultura muçulmana. Certo? Outras coisas assim, alguns desafios que fazem para o Eustáquio e outros ateus de modo geral. Vocês não têm coragem de falar de muçulmano. Não é problema de coragem. Ninguém pode criticar uma religião que não faz parte do seu meio cultural, não nasceu naquilo. Você faz o que é por medo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como algo que está muito distante da cultura. Então, como é que o Eustáquio vai analisar o Corão? Como é que ele vai analisar toda uma coisa que está muito fora, até mesmo os judeus, uma coisa que está totalmente fora da nossa cultura? Mas, com certeza, poderia ser feito, sim. O que está aqui em jogo não é a questão do cristianismo em si, e sim a questão da religião, a questão de viver uma religião, como isso acaba prejudicando as pessoas, a sociedade, a cultura de um modo geral. Então, era esse meu depoimento. Eu peço perdão por duas coisas, talvez por me alongar um pouco, e não sou contra vídeos longos, gosto da a forma repetitiva do Eustáquio, não é um repetitivo pejorativo que eu digo. O Eustáquio sabe o que está fazendo, certo? Eu sou pianista e digo, não existe outro método de aprendizagem do que repetição, repetir, repetir, repetir. E quando estiver bem cansado, repete de novo, ok? Repetir de novo é um pleonasmo vicioso, mas às vezes é usado como forma de ênfase, como o professor deve me confirmar isso aí. E também a minha aparência, que eu estou ao natural, porque eu sou o que eu sou, estamos em quarentena, e eu não tenho tido tempo de, como diz, dar um tapinha no cabelo e na barba. Então, ficamos assim, da maneira que estamos. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, e vamos
continuar nessa luta contra a intolerância e para que os livre-pensadores, ateístas, tenham direito de exercer a sua descrença da mesma forma que os cristãos e outros têm os seus direitos preservados. Isso está na Constituição. Um abraço a todos.